Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor venha aplicar Tua Palavra em nossos corações. Oro para que nesse momento o Senhor nos encoraje enquanto Sua igreja, o Senhor nos motive, o Senhor nos exorte. Deus, fala conosco, Deus, que Sua voz seja clara em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com você hoje a respeito da carreira cristã, ou a corrida cristã, como queira chamar, justamente porque eu tenho percebido que o número de pessoas que têm saído de nossas igrejas, o número de pessoas que têm abandonado a fé em Cristo tem crescido, se não dobrado ou triplicado em nosso país. Diria até que no mundo isso é uma realidade, mas isso no Brasil nós nos deparamos quase que diariamente. Pessoas saindo das nossas igrejas, abandonando a fé em Jesus por diversos motivos, mas em geral eu tenho percebido que as pessoas têm cansado do Evangelho. Em geral eu tenho percebido que as pessoas estão exaustas e não aguentam mais continuar no caminho proposto por Deus. Eu tenho percebido que as pessoas estão cansadas de lutar e guerrear a causa do Evangelho, que é Jesus. Eu tenho percebido que as pessoas estão simplesmente exaustas de vencer os seus pecados diariamente. E é por isso que tem abandonado, por isso que tais pessoas estão saindo das igrejas. Não aguentam mais renunciar certos pecados e vencer os desejos da carne, então estão indo para longe do que Deus propõe. Tais pessoas têm se entregado aos seus desejos pecaminosos e têm vivido de forma desenfreada. Tem percebido que as pessoas estão cansadas de tomar a cruz e seguir Cristo. Estão julgando ser pesado demais essa cruz. Estão julgando ser pesado demais seguir esse Jesus. Afinal, elas têm dito o seguinte: só se vive uma vez. Nós nascemos para ser felizes, para nos alegrarmos. Então, seguir Jesus e tomar a cruz não está nesse combo ou nesse pacote de felicidade. Então, as pessoas estão se entregando ao que elas bem entendem. As pessoas estão cansadas de caminhar mais uma milha, estão cansadas de oferecer a outra face. Os motivos são variados, os motivos são extensos, inclusive, sobre por que as pessoas estão abandonando a fé. Meus irmãos, nós não precisamos esconder aqui sobre os desafios da caminhada com Deus. Acredito que a Igreja Batista Reformada é uma igreja séria, que tem um pastor sério, com líderes sérios. Eu acredito que vocês aqui não escondem uns dos outros sobre as dificuldades da vida com Deus. É difícil, não é tão simples. Tem os seus desafios, tem dias extremamente complicados. É verdade, para viver essa vida com Deus, essa carreira proposta por Ele, nós precisamos renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. É verdade, meus irmãos, tem conversa que nós não conversamos. Tem assuntos que nós não entramos por amor ao Evangelho. Tem alguns lugares que nós não frequentamos por amor a Jesus. Tem algumas, entre aspas, mentirinhas no trabalho que nós não contamos por amor a Jesus. Existem algumas promoções que nós não aceitamos. Então tem as suas dificuldades, tem os seus desafios. Mas eu estou plenamente convencido, meus irmãos, que essas pessoas que abandonam a fé pela dificuldade é porque de fato nunca entenderam a fé genuinamente. Eu estou plenamente convencido que as pessoas que abandonam nossas igrejas é porque nunca se relacionaram com Jesus de forma profunda. Nunca se relacionaram com Deus de forma profunda.
nunca entenderam graça, nunca entenderam misericórdia, nunca entenderam o significado da morte de Jesus na cruz. É impossível você entender a graça de Deus e o que Ele fez por você na cruz e abandonar a igreja, e abandonar essa fé, e abandonar esse Deus. É simplesmente impossível. Tais pessoas saem de nossas comunidades de fé e abandonam o Evangelho porque não entenderam como se vive a vida cristã. E agora, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, nós percebemos nesse texto que o autor, ele nos mostra como viver essa vida, como correr essa corrida, como viver a vida com Deus e ter sucesso. Então, acompanha comigo o texto, o primeiro versículo. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O texto começa assim, portanto. Não é isso a primeira palavra? Na minha versão está portanto. Você sabe, assim como eu, que ninguém inicia um texto com portanto. Ninguém inicia uma nova ideia com portanto. Você não inicia uma mensagem no WhatsApp com portanto. Um e-mail que você manda lá no seu trabalho, você não inicia com portanto. Portanto, é uma palavra de conexão. Portanto, é uma palavra de ligação. Ou seja, aqui o autor está conectando o que está sendo dito anteriormente em Hebreus capítulo 11 com o que ele irá dizer agora em Hebreus capítulo 12. Folheie sua Bíblia para trás para mim, por favor, Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se podem ver, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E a partir do versículo 4, aqui o autor ele começa a citar os heróis da fé. Talvez seja a parte mais conhecida do livro de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, onde o autor cita, por exemplo, Abel, cita Enoque, Noé, Abraão, Jacó. Ele cita personagens importantes da história do povo judeu. E quando nós retornamos no capítulo 12, diz o seguinte: portanto. Então, é exatamente a esse contexto que o autor está ligando. Ou seja, se esses heróis da fé, eles tiveram sucesso em sua vida cristã, nós também podemos ter. É isso que o autor está falando. Então, se apesar da dificuldade, todos esses heróis citados em Hebreus 11 tiveram sucesso na vida com Deus, eu e você também podemos ter. A igreja da época também pode ter. Então, portanto, também nós. Não é isso que o texto está dizendo? Portanto, também nós. Eu não sei se você percebeu, quando nós estávamos lendo de forma corrida, Hebreus capítulo 12, mas aqui o autor ele está fazendo uma comparação. O autor está comparando a vida com Deus, a carreira cristã, com a corrida, com o atletismo, com esse esporte. Então, ele está comparando em todo momento, nesses 3 primeiros versículos, a vida com Deus com o atletismo, com o corredor. E nós sabemos, meus irmãos, que não existe atleta profissional que corra sem encorajamento, não é verdade? Não existe atleta profissional que pratique o seu esporte, independente de qual seja, né, de qual for, sem motivação, sem encorajamento. O atleta pratica o seu esporte sendo encorajado pela torcida. O atleta pratica o seu esporte sendo encorajado por familiares, por amigos. Mas digamos que esse atleta ele não é encorajado por torcida, ninguém torce para ele, os amigos e a família não o motive. Em algum lugar ele encontra encorajamento e motivação, seja no treinador, seja na equipe no qual ele corre, na qual ele participe. Então todo atleta é muito bem motivado. E é exatamente isso que o autor de Hebreus está fazendo no início do capítulo 12. Ele está encorajando esses irmãos da igreja. Afinal, a perseguição é forte. Esse é o contexto. Os dias são difíceis. Então, o autor está encorajando. E não existia melhor encorajamento, não existia melhor motivação nesse momento aqui, em a igreja saber que eles poderiam vencer, assim como os heróis da fé também venceram. Portanto, também nós. Aqui o autor coloca na mesma prateleira os heróis da fé com a igreja nesse momento.
mostrando que esses heróis da fé não são super-heróis, como nós temos hoje na Marvel, na DC, que nós lemos nos quadrinhos, vemos nos filmes. Não tem superpoderes, ou seja, eles são seres humanos como a igreja da época. Eles são seres humanos como eu e você. Portanto, se eles venceram, também nós. É isso que o autor está dizendo nesse início de texto. Nós também podemos ser bem-sucedidos na nossa vida com Deus. Nós também podemos ser bem-sucedidos na carreira cristã. Então, um grande incentivo, a igreja está precisando. A igreja está precisando devido à perseguição. O texto continua, acompanha comigo. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E aqui, mais uma vez, o autor faz a alusão ao atletismo, porque assim como o atleta, ele corre no estádio com grande torcida, assim os cristãos também têm uma grande nuvem de testemunhas à sua volta. Essa grande nuvem de testemunhas aqui, meus irmãos, são justamente os heróis da fé citados em Hebreus 11, ok? Então, o cristão, a igreja corre com essa grande nuvem de testemunhas, mas muito cuidado a interpretar isso aqui, tá bom? Existem alguns cristãos, alguns crentes que acreditam que esses heróis da fé, eles estão nessa grande nuvem de testemunha e quase que falam conosco. Não é isso. Alguns cristãos interpretam isso aqui entendendo que Abraão está na glória com Deus, por exemplo, e está olhando para a gente, está aplaudindo nossos acertos e se lamentando dos nossos erros. Não é isso que o texto está dizendo. Alguns crentes, ao interpretar isso aqui, acham que os heróis da fé quase que falam conosco. Mas não é dessa maneira a interpretação correta, ok? Nós, cristãos protestantes, não acreditamos que os mortos falam. Isso é coisa de outra religião. Então, qual é a melhor ideia de interpretação aqui? A melhor ideia aqui seria que essa grande nuvem de testemunha nos rodeia com as suas obras e com sua vida vencedora na fé. Então, não é Abraão gritando seu nome. Vai, você consegue. Não é isso, mas é o bom testemunho dele te encorajando e te motivando a permanecer nessa corrida e também ter sucesso como ele. Olha comigo Hebreus 11:4. Hebreus 11:4 diz o seguinte, é bem interessante isso aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Olha agora, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, quem é que fala aqui? É Caim? Não. Quem é que fala aqui é o bom testemunho desse homem. É a oferta que ele ofereceu. Então, os heróis da fé não falam, não te aplaudem ou não, se lamentam pelos seus erros, mas o bom testemunho deles nos motiva na caminhada. Se eles venceram, nós também podemos vencer. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, podemos vencer, assim como eles, porque eles eram seres humanos. Seres humanos, nenhum deles tinha poder especial, tá? Então, continuando o texto, no capítulo 12, o texto diz o seguinte, livremo-nos, não é isso que está aí na sua Bíblia? Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Se até agora, no início do capítulo 12, o autor ele estava encorajando os irmãos, a partir de agora, a partir desse momento, ele começa a mostrar os desafios da vida com Deus, os desafios da carreira cristã. Mas ele não mostra apenas os desafios, como também mostra como que devemos viver a vida com Deus. Depois da sua conversão, meus irmãos, você sabe disso, você experimenta isso assim como eu, Deus ele não nos abandona. Deus ele não é como se fosse um vendedor que está batendo metas de convertidos no mundo naquela semana. Então você se converteu, ele deu um check na lista dele, e te abandonou para você viver do seu jeito. Não é isso que acontece, ok? Deus propõe um caminho pelo qual nós devemos seguir. Como que se vive a vida cristã? O autor está dizendo. E eu divido aqui em 3 pontos. Primeiro ponto, como que se vive essa vida cristã?
Exatamente o texto, a frase que acabamos de ler. Primeiro ponto, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, para correr essa corrida, para viver essa vida com Deus, é necessário se livrar de todo o peso e do pecado. Você não ver um corredor na televisão, nas Olimpíadas, São Silvestre, seja lá o que for, né? Esse corredor correndo com uma mochila muito pesada. Não é isso. Mas o corredor, ele não carrega nenhum peso para que não o atrapalhe na corrida dele, para que não atrapalhe o objetivo dele chegar no alvo no momento certo. Todo corredor corre por um troféu, para chegar em primeiro lugar e ganhar a medalha. Então, assim também nós corramos dessa forma. Com essa palavra peso, quando o autor diz peso aqui, o autor está fazendo referência às túnicas longas e coloridas que os corredores entravam nos estádios romanos para competir. E quando eles estavam em seus lugares, estavam prontos para iniciar a corrida, eles tiravam essas túnicas para que não os atrapalhassem. Então os corredores se livravam. Eu já vi até relatos de que os esportes praticados nessa época pelos romanos aqui, pelos gregos, né, enfim, eles praticavam quase que seminus. Quase que nus, né, no caso, seminus. Para que absolutamente nada os atrapalhasse. A ideia aqui é também nós corramos quase que nus diante de Deus, sem nenhum peso para que nada nos atrapalhe na vida com Ele. Ele diz, do pecado que tão firmemente se apega a nós. Eu vi um pregador trazendo uma ilustração que esse pecado aqui, que tão firmemente se apega a nós, seria mais ou menos como uma teia de aranha. Você já agarrou sua mão numa teia de aranha? Aí você agarra na sua mão, e aí você tenta tirar com a outra mão, e a teia agarra na outra mão, e você fica o tempo todo com aquele negócio agarrado, com aquela teia na sua mão te incomodando. O pecado que tão firmemente se apega a nós, a ideia é mais ou menos essa. Algo que nos atrapalha na corrida, que é difícil de largar. Mas para viver a vida com Deus, é necessário abrir mão disso. Meus irmãos, eu acho que, como diz a expressão, é chover no molhado, né? Dizer que nós cristãos devemos abandonar o pecado para viver a vida com Deus. Eu acredito que todos nós já sabemos disso. Não tem como viver a vida com Deus com pecado recorrente. Né? Certa vez alguém disse que o pecado na vida do crente deve ser como se fosse um acidente. Ou seja, sem ser premeditado, sem ser recorrente, mas algo que aconteceu por causa da nossa carne. E vai acontecer até nós morrermos. Né? Mas o cristão ele não tem pecado recorrente nesse sentido. Ele não premedita os seus pecados. Ele não faz intencionalmente. Ele faz num acidente, se arrepende diante de Deus, e se ele lesou outras pessoas por conta dos seus pecados, ele também se desculpa e se perdoa com tais pessoas. Então, é um tanto quanto óbvio isso. Mas agora, olha que interessante, o autor parece fazer diferenciação entre peso e pecado que tão firmemente se apega a nós. Não é isso que está dizendo o texto? Livremo-nos do peso e do pecado. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena aplicação em relação a esse sentido, porque eu acho que a gente tem problema em relação a alguns pesos que nos atrapalham na caminhada, alguns pesos que nos são lícitos. Eu acho que pessoas saem da igreja não só por grandes escândalos pecaminosos. Pessoas não têm saído da igreja porque estão caindo no grande pecado sexual, no grande pecado de imoralidade, um adultério ou algo do tipo. Pessoas não têm saído da igreja porque estão roubando alguma coisa, pegando dinheiro escondido da igreja. Não, pessoas não saem apenas por causa disso. Pessoas têm saído da igreja porque estão carregando um peso lícito na carreira, estão se cansando. Esse peso são distrações, meus irmãos, são distrações. Eu quero te fazer uma pergunta para você pensar e processar agora. O que tem te distraído hoje? O que tem te distraído hoje e tem te atrapalhado na vida com Deus? Pensa aí.
O que tem te distraído hoje e tem te atrapalhado na vida com Deus? Essa distração, não estou falando de pecado. Essa distração, eu estou falando de algo lícito. Pensa aí. Pensou em uma distração que tem se tornado um peso na sua vida com Deus? Como se vive a vida com Deus? É o seguinte, livre-se disso que você pensou. Nada pode nos atrapalhar na carreira cristã. O que pode representar uma distração, um peso lícito? Algumas amizades podem representar um peso na caminhada cristã. Quem sabe as redes sociais. Tem gente que perde muito tempo mexendo no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, assistindo futebol. Horas excessivas de trabalho pode se tornar uma distração, um peso lícito na sua caminhada com Deus. Muito tempo vendo série, vendo filme. Você sabe que já teve semanas que eu estava maratonando umas séries, né? E como eu estou falando aqui, eu acabo me expondo um pouquinho mais, né? Estava maratonando uma série, então chegava do trabalho, né? Fazia ali, jantava, botava ali para dormir, dava banho e ia para a sala assistir, né, minha série. E terminava o episódio, começava outro. Terminava o episódio, começava outro. Terminava uma temporada, começava outra temporada, empolgado, né? Para saber o final, o desfecho da série. E naquela semana, isso aconteceu algumas vezes, meus irmãos, eu não vou mentir aqui. Aconteceu algumas vezes. E no final daquela semana eu fui olhar para trás e fazer um feedback da minha semana e percebi que eu tive mais tempo assistindo a série, completando a série, terminando o filme, do que ter tempo com Deus. Do que ter tempo lendo a Bíblia, tempo de oração, distração, que pode se tornar um peso na nossa vida. Como está hoje, meu irmão, sua vida devocional? Como está a sua vida devocional? A vida devocional, aquela que você tem em secreto, ou seja, não é em comunidade, não é nos estudos durante a semana, não. Aquela vida que você tem com Deus individualmente. Quanto tempo você tem parado para orar? Quanto tempo você tem parado se dedicando, estudando, lendo a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, para ajustar a sua vida na caminhada? Algumas distrações nos impedem disso. Alguns pesos lícitos. Pessoas estão saindo por causa disso. Alguém disse também certa vez que homem e mulher de Deus não cai. Homem e mulher de Deus vai caindo. Ou seja, pare de ler a Bíblia, tem menos tempo de oração, tem menos tempo de intercessão, menos tempo falando com o Senhor. Sabe isso? Exatamente isso que o autor está falando. Livre-se disso. Livre-se desse peso. Eu penso que esse assunto, distração ou distrações, não é um assunto tratado tão seriamente na igreja. É um assunto que a gente deixa de lado. Afinal, é lícito. Tratamos sobre o que não devemos fazer. Não devemos mentir, não devemos, cometer qualquer outro tipo de pecado. Não devemos. Mas e as distrações lícitas? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. E perceba que talvez isso seja um peso na sua vida cristã. Esse é o primeiro ponto. Como viver a vida com Deus, abrindo mão do pecado e também dessas distrações, desse peso. Segundo ponto que eu quero falar com você. O texto continua. E corramos, não é isso? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É assim que vive a vida com Deus. É com perseverança, é com determinação. Nós não podemos viver a vida com Deus da maneira como nós achamos. Quando qualquer vento bate, nós desistimos. Quando qualquer tempestade chega, nós pulamos do barco. A vida com Deus é uma vida de determinação, de perseverança. Ou seja, apesar da tempestade, nós permanecemos firmes no barco, porque sabemos que Jesus está conosco. É assim que vive a vida com Deus. As pessoas estão indo embora de nossas igrejas porque não perseveram, porque não têm determinação. Não é do jeito que você acha, não é do jeito que eu acho, mas é como a Bíblia propõe. E ela propõe que esse caminho seja determinado. Perseverança é a capacidade de continuar firme em um caminho ou propósito, apesar das dificuldades, provações ou demora na realização das promessas. Isso é perseverança. Isso não foi algo que eu criei. Eu li em algum lugar
quando eu estava meditando, estudando sobre isso aqui. Perseverança é a capacidade de continuar firme em um caminho ou propósito, apesar das dificuldades, provações ou demora na realização das promessas. Pessoas vão embora da igreja, abandonam a fé porque julgam que a promessa que Deus fez a elas está demorando demais. Aquilo que Deus me disse, será que ainda vai acontecer? Então eu prefiro ir embora. Eu não aguento mais de lutar contra os meus pecados. Então eu vou embora, vou viver do jeito que eu quero. Não é assim. Não é assim que se vive a vida com Deus. É com determinação. Nos Jogos Olímpicos, meus irmãos, de 1992, que aconteceu em Barcelona, um corredor britânico, durante a semifinal dos 400 metros, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles. Com dores intensas, ele caiu na pista, mas em vez de desistir, se levantou e tentou continuar a corrida. Seu pai correu para a pista e ajudou seu filho a completar a volta. A imagem do atleta cruzando a linha de chegada apoiado em seu pai se tornou um símbolo de perseverança e determinação. Assim também é a vida com Deus. Não importa a dificuldade, precisamos perseverar. Nas Olimpíadas de 1968, outra história, um atleta da Tanzânia chegou em último lugar na maratona. Olha que interessante essa história. Ele correu a maior parte do percurso, de 42 quilômetros, pelas ruas da cidade do México, com uma perna enfaixada e sangrando, além das dores por conta de uma queda logo no início da corrida. Ele chegou mais de uma hora após o primeiro colocado. Mais tarde, perguntado sobre o porquê não tinha desistido da corrida, o atleta pareceu perplexo e respondeu aos questionadores: "Acho que vocês não entenderam. O meu país não me enviou à Olimpíada para começar a corrida, mas o meu país me enviou às Olimpíadas para completar a prova." Deus não te chamou para viver a vida com Ele só para você iniciar entusiasmado, mas para você permanecer firme, apesar das dificuldades, apesar das provações, dos desafios. Não abandone. Se tem um tendão de Aquiles rompido, vamos permanecer, porque Jesus está conosco. Não abandone essa fé, não abandone essa carreira, pois depois de iluminados acerca de Cristo, regressar não faz sentido. Regressar não é uma opção. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que considera abandonar a comunidade de fé. Não desista, persevere. É assim que se vive a vida com Deus. Você sabe que o tendão de Aquiles, ele fica, quando ele rompe, né? As pessoas dizem que é como se alguém pegasse uma pedra e tacasse no seu calcanhar, entre o calcanhar e acredito que panturrilha ali, né? Um jogador de futebol, eu falo isso porque eu gosto muito de futebol, né? Sempre que tem um jogador que rompe o tendão de Aquiles, ele cai no chão e não aguenta continuar, de jeito nenhum. Depois ele tem um tempo de recuperação. Recentemente aconteceu um caso muito famoso, um goleiro, imagina essa cena, o goleiro, ele driblou um atacante adversário e na hora que ele foi chutar a bola para frente, ele rompeu o tendão de Aquiles e caiu no chão. O atacante pegou a bola e fez o gol com o goleiro caído machucado. Essa é a história. Mas por que eu estou contando isso? Não é para falar de futebol, não. Tá? Eu estou falando que é algo difícil de continuar. Mas esse corredor, ele estava tão convicto, ele estava tão determinado, estava tão perseverante, que isso não abalou, ele continuou. Assim também a Igreja de Cristo. Esse é o segundo ponto. Primeiro, abandonando o peso e o pecado que tão firmemente se apega a nós. Segundo, correndo com determinação, correndo com perseverança. Terceiro e último ponto, como se vive a vida com Deus, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É assim que se corre essa carreira, essa corrida. Você nunca viu na televisão um atleta, um corredor distraído com a arquibancada no momento da prova? Você não vê ele correndo, olhando para o lado, mas ele corre com os olhos fixos no alvo, no objetivo dele. Assim também nós corramos com os olhos em Cristo, o nosso grande alvo. Algo interessante aqui é que, apesar do autor ter citado os heróis da fé de Hebreus 11, quando ele diz, portanto, nós falamos sobre isso,
né? Apesar dele ter citado os heróis da fé, ele não nos mostra que os heróis da fé é o nosso alvo. Os heróis da fé não é o alvo da igreja. Quem é o alvo da igreja? O grande alvo da igreja é Jesus. Então, quando nós olhamos para os heróis da fé, apenas nos motivamos e nos encorajamos pelas suas vidas. Mas agora, nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum líder deve ser o seu alvo. Mas eu percebo pessoas venerando pastores. Eu percebo pessoas venerando escritores, teólogos. Meus irmãos, esses grandes teólogos que você admira, não é o seu alvo. Eles podem servir como encorajamento, como motivação. Mas agora, o grande alvo da igreja é Jesus. Talvez esse aqui seja o maior desafio da igreja no mundo. Correr olhando para Cristo. Algumas igrejas, elas se preocupam demais com coisas pequenas. Será que o nosso som está bom? Será que esse jogo de luz está legal? Será que está confortável? Será que está bonita a igreja? E às vezes perde o olhar para o que realmente importa, que é Jesus. Mas visto, meus irmãos, que não é possível olhar para Jesus de forma literal, de forma corpórea, né? Você não vê Jesus aqui andando no nosso meio. Então, como que deve ser interpretado isso aqui? O texto diz, olhando firmemente para Jesus. A ideia de interpretação aqui seria o seguinte, correr, viver a vida pensando fixamente nele. É considerando Jesus em todos os caminhos, em todas as decisões. É considerando Jesus em tudo aquilo que você faz. É considerando Jesus no jeito que você trata as pessoas. É considerando Jesus do jeito que você trata o seu cônjuge. É considerando Jesus na maneira como você lida com as dificuldades e com os desafios de criar um filho. Considerando Jesus, é assim que se vive essa carreira, fixamente. Porque o texto diz que Jesus é o autor da nossa fé. O autor da nossa fé, ou seja, Jesus é a fonte da nossa fé. Jesus é o causador de tudo que vivemos. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos juntos aqui, porque Ele causou esse momento. Jesus é o autor, Ele está no início. Ele causou a vida que levamos, Ele é a fonte. Mas Jesus não apenas está no início, Ele também é o consumador, aquele que está no final. Jesus é aquele que conclui como consumador. Jesus é aquele que finaliza, que aperfeiçoa a nossa fé. Ele está no início, Ele está no final, mas eu diria que Ele também está no meio. Ele também está caminhando junto conosco. Em outras palavras, Jesus, Ele é tanto o causador da nossa carreira cristã, como também o nosso sucesso. Jesus é o nosso alvo, mas Ele é também aquele que nos acompanha pelo caminho. Glória a Deus por essa verdade. Glória a Deus por essa verdade gloriosa. Mas não é isso que tem refletido, generalizando em nossas igrejas. O que nós percebemos é que pessoas abandonam a igreja, abandonam a fé por coisas pequenas e fúteis. Sabe? Não em Curitiba, mas eu já participei de uma igreja, né? Onde uma pessoa, ela serviu, tem algumas igrejas que tem acampamento, retiro, né? E uma pessoa serviu com todo o coração no retiro. Essa pessoa, ela serviu com todo o entusiasmo, dando o seu melhor no retiro, se não me engano era retiro de jovens e adolescentes, serviu com entusiasmo, com ânimo, né? Com vontade, dando o seu melhor, dando o seu suor. E no domingo, quando finalizou o retiro, o pastor na igreja, ele foi agradecer aos irmãos que serviram no acampamento e no retiro. O pastor esqueceu de citar aquela pessoa. E sabe, aquela pessoa, ela resolveu abandonar a fé. Aquela pessoa desistiu de viver a vida na igreja. Saiu por uma coisa fútil. As pessoas estão saindo por isso, por coisas pequenas, porque estão olhando para qualquer outro lugar, mas não para Jesus. E não para Jesus. Estão olhando para o seu próprio reconhecimento, se seu nome vai ser citado. Mas não estão olhando para Jesus e por isso tem enfraquecido na fé. Eu já vi gente sair da igreja
saindo de uma determinada igreja, porque um irmão passou, estava com muita coisa na cabeça e esqueceu de dar bom dia ou boa noite, e ela desanimou. Não é possível, essa igreja que ninguém fala comigo, saiu murmurando, reclamando, coisa pequena, abandonando a igreja. Já vi gente sair da igreja porque teve problema na escala. Sabe essas escalas que nós temos de serviço no culto, seja do louvor, da mídia ali, do som? Teve um problema na escala e a pessoa se sentiu desconsiderada e resolveu sair daquela determinada igreja porque não valorizam ela. Eu já vi gente sair da igreja porque o pastor chamou a atenção. Os motivos são diversos. Pessoas não estão olhando para Cristo e por isso estão saindo da fé. O texto continua, acompanha comigo, indo para o final desse texto, que diz, o qual, olhando firmemente para o autor consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Essa parte, em troca da alegria ou por causa da alegria que lhe estava proposta, essa alegria era exatamente voltar a estar na glória com o Pai, sentar à direita do trono de Deus. Essa era a alegria que lhe estava proposta, portanto, ele suportou. Nós também precisamos suportar, porque existe uma alegria proposta para a gente. Amém? Aquilo que nos motiva. Nós sabemos que Deus enxugará nossas lágrimas. É uma alegria proposta, então nós também podemos suportar. Jesus suportou, o sentido aqui é que não foi fácil. Se ele teve que suportar, foi difícil. E a notícia para a gente é a seguinte: se for difícil para Jesus, não vai ser fácil para a igreja. Também será complicado, também terá os desafios para a gente. Jesus, ele suporta a cruz, ele suporta a vergonha, ele suporta a humilhação. Jesus suportou a pior pena de morte, falamos disso, hoje na EBD, da época que era a cruz. Se você tivesse um familiar seu que morreu numa cruz, você não contava, você escondia isso para as pessoas. Era vergonhoso não só para aquele que morreu, mas era vergonhoso para toda a família. Jesus morreu esse tipo de morte. Esse tipo de morte. Jesus foi humilhado. Uma pessoa, uma vez, que eu conheci, saiu da igreja com o seguinte discurso: eu vou sair dessa igreja porque eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Parece não fazer sentido à luz do Evangelho. Meus irmãos, a vergonha é certa. A vergonha é certa. Em algum momento, possivelmente, você vai passar por vergonha por causa do Evangelho. A humilhação é certa. Mas eu não sei em que momento nós nos perdemos enquanto igreja de Cristo em achar que nós não podemos nos humilhar. Eu não sei quando que a gente perdeu essa consciência de que humilhação faz parte da vida com Deus. Humilhação faz parte da nossa vida cristã, não tem para onde correr. Pessoas estão correndo de serem humilhadas por causa de seus orgulhos. O orgulho não está deixando pessoas passar por essa dificuldade já dita por Jesus que passaríamos. A humilhação é certa. Não desanime por causa de vergonha. Não desanime por causa de humilhação. Mas olhe para Jesus, porque certamente será mais fácil. Essa é a proposta. Olhe para Jesus, porque apesar da vergonha, da humilhação, dos desafios, parece ser um pouco mais simples. Portanto, acompanha comigo o texto, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então a ideia aqui é a seguinte: você não quer desanimar, você não quer se cansar da vida com Deus, coloque em prática esses 3 pontos que o autor está falando. Primeiro, abandonando todo peso, toda distração e todo pecado. Segundo, correndo com determinação, correndo com perseverança. E terceiro, mantendo os olhos fixos em Jesus. Amém, meu irmão? Gostaria de concluir aqui dizendo que a vida com Deus, esse chamado à vida cristã, é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Não existe privilégio maior do que esse.
É o maior privilégio que nós podemos experimentar. Portanto, corramos como quem entendeu tal privilégio. Não viva a vida com Deus de maneira leviana. Não viva a sua vida com Deus empurrando com a barriga alguns valores elementares de nossa fé. Não viva apenas escolhendo algumas partes para se viver do Evangelho, mas corra com perseverança, aplicando todos os preceitos da lei, aplicando todos os detalhes que Cristo disse que nós devemos cumprir. Então, não desanime, porque é o maior privilégio que você pode ter. Eu não sei qual foi o maior privilégio da sua vida, que você já experimentou, mas o maior privilégio da minha vida, sem dúvida alguma, sem pensar duas vezes, foi ser pai. Alice vai completar, minha filha vai completar 2 anos, em janeiro, então não tem muito tempo. É recente esse privilégio, esse grande privilégio da minha vida. E só que eu lembro de cada detalhe. Eu lembro que a bolsa da minha esposa estourou, E eram umas 4 e pouca, 5 da manhã, eu estava dormindo, a Renata muito calma, saiu lá, foi na sala, voltou no quarto, falou comigo assim, olha, eu acho que a bolsa estourou. Essa notícia, se acordar com essa notícia é difícil, Mas eu lembro que a gente tinha estudado bastante e a gente viu que, em grande parte, a maioria dos casos, quando a bolsa estoura, você não precisa correr desesperado para o hospital, porque, em geral, acho que não é todo o caso, mas, em geral, demora ainda para a criança nascer. Então, a gente foi para o hospital, eu lembro que eu dei um jeitinho na casa, eu lembro dos detalhes, gente, porque foi o maior privilégio da minha vida. Eu dei um jeitinho na casa, porque eu sabia que provavelmente os avós iam vir lá, Eu dei um jeitinho na casa, a gente foi para o hospital, chegando lá, a bolsa que estourou 5 da manhã, a Alice foi nascer à noite. A Renata, a gente optou por ter o parto normal, E foi todo aquele momento que você tem que esperar, a gente andava lá pelo hospital, Sentava naquelas bolas de pilates, diz que ajuda, a gente andou e tal. Eu estava suando o tempo todo. Acho que foi o dia que eu mais suei na minha vida. Minha mão ficava suando todo o tempo, nervoso. Eu comecei a mexer no celular para não passar essa ansiedade para a Renata, e até que chegou a hora, começou as contrações e a Alice nasceu. E quando eu vi a Alice nascendo, eu não conseguia parar de chorar. Eu lembro que eu soluçava. E aí eu acho que eu fiquei paralisado assim, a Renata ali, a Alice, e eu chorando, vivenciando o maior privilégio da minha vida, até que a médica chegou para mim e falou assim, olha, você não quer cortar o cordão umbilical? Falei, quero, Peguei lá, cortei, uma tesoura grande, eu lembro dos detalhes, o maior privilégio da minha vida. Eu cortei e eu chorava, a Renata não deve lembrar disso, mas ela olhou para mim com uma cara meio estranha, tipo assim, por que você está chorando assim? Tipo assim, vem pegar sua filha, E aí depois eu peguei ela e fiquei com ela no colo. E foi o maior privilégio que eu já experimentei em toda a minha vida. Eu não consigo descrever com palavras o sentimento de tão sublime que foi a experiência. Eu lembro que, até hoje, eu sinto esse privilégio, esse gostinho em ver a Alice dando os primeiros passos, as primeiras palavras. Sabe, cada detalhe, ela tem alguns traços parecidos com o meu, até da personalidade. Às vezes ela se estressa assim, eu falo, opa, acho que isso é parecido comigo. Eu vejo essas coisas porque é o maior privilégio. Eu não sei explicar e descrever, mas apesar de tudo isso ser lindo, apesar de tudo isso ser maravilhoso, a minha consciência é de que o chamado de Deus à minha vida cristã é um privilégio infinitamente maior do que isso. O chamado de Deus a viver junto com Ele, nada se compara. Nenhum privilégio que você pode experimentar nessa vida se compara com esse chamado à vida cristã. Portanto, permaneça firme, não abandone. De novo eu digo, se tem alguém aqui considerando sair da igreja, abandonar a fé, permaneça firme, sabendo que todos os irmãos ao redor do mundo passam pelas mesmas dificuldades, passam pelos mesmos desafios. Não olhe para trás, não regresse, permaneça com seus olhos firmes em Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Jesus, por Tua palavra. Nos ensina a viver essa vida, nos ensina a experimentar